Ontem eu estava fazendo minha leitura bíblica e me deparei lá em 1 Samuel com a história de Ana. A história de Ana é bem conhecida. Ana era casada com Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha, porque era estéril. E isso entristecia o coração de Ana, né? Fazendo um resuminho assim básico. Porque ela queria muito ter um filho. Então, todos os anos eles ofereciam holocaustos ao Senhor, né? E todos os anos Ana pedia um filho. E Eucana até falou para ela uma vez: poxa, não te basta a mim, né? Você precisa de filhos, por que você anda tão triste? Eu te amo tanto, né? Porque, segundo a palavra, fala que Eucana, ele dava uma porção dobrada por Ana para o Senhor, né? Em nome de Ana, né? Ou seja, ele amava tanto ela que ele dava o dobro. Então Ana, um dia muito entristecida, subiu ao templo, o local lá de adoração, e chorando muito, ela pedia a Deus, né, que desse um filho para ela. E o sacerdote viu ela ali e falou assim: o que você está fazendo aqui? Já está bêbada, né? Por quê? Porque ela orava e só movimentava os lábios, não saía som da sua boca. E aí ela fala: meu Senhor, eu não bebi, eu estou aqui fazendo um pedido para o Senhor, né, e tal. E aí ele pega e ele fala para ela assim: então que o Senhor lhe conceda o que você pediu. Ela faz um voto pro Senhor: se o Senhor der um filho para ela, que ela, quando desmamar ele, ela vai entregar no templo, né, nesse local, para que ele aprenda as coisas do Senhor, e que não vai cortar nem o cabelo e nem a barba dele. E eu tava lendo essa história, e aí, num determinado momento, Eucana vai subir para fazer os agradecimentos. E ele fala: Ana, você não vai? Ela: não, vou esperar o bebê desmamar, porque aí eu já vou e deixo o neném. Eu só li até aí, naquele momento, e eu fiquei pensando: nossa, que difícil, né? Ela entregar o filho dela lá, o único que ela tinha, ela entregar. E aí o bebê desmamou, ela entregou, e todos os anos ela fazia uma túnica nova para ele. Então eu falava assim: nossa, será que eu faria isso? Meu único filho, né? E fiquei ali me questionando, só que aí eu quis mais ler mais, né? Porque tudo que eu já tinha ouvido foi até aí, de que ela tinha entregado a criança. Então, eu fui ler. E num determinado ano em que ela vai levar, vai fazer as ofertas ao Senhor, o sacerdote dali fala o Senhor, tá bem escrito assim: e o Senhor abençoou Ana e lhe deu mais 3 filhos e 2 filhas. E aí eu me constrangi, porque eu estava fazendo um julgamento em cima de algo que eu não conhecia, julgando uma história pela parte que eu sabia e não pela verdadeira história. E eu entendi sobre julgamento e obediência. Quando você faz um voto para Deus, uma promessa, está escrito na palavra dele que é para você correr em cumprir, que é para você não deixar de cumprir, porque o Senhor não se agrada de um tolo. E também tá muito claro sobre a obediência, sabe? Eu tenho passado por um período bem difícil, bem complicado, por conta da pandemia, assim como todo mundo, né? Com redução de salário, com
os intempéries da pandemia, que é a convivência diária com a família. Meu marido afastado do trabalho desde março. Então estamos todos em casa, temos que aprender a conviver. E é tão difícil. Eu não imaginei que seria tão difícil como tem sido. Eu não imaginei que passaria por uma situação assim, onde eu tivesse que testar a minha paciência, a minha resiliência. E eu tentei fazer várias coisas durante a pandemia, né? Para que eu não ficasse totalmente sem dinheiro. Mas o Senhor fala no meu coração que é para mim depender dele. Depender. Só que essa parte de depender, eu fico, nossa, como é que eu vou depender? Depender. O que ele quer dizer com isso? Que eu não trabalhe, que eu não procuro nada para fazer. E como é que faz com uma pessoa que não para, que quer fazer toda hora alguma coisa? Então eu tenho sofrido um pouco com esse negócio de dependência. E eu tenho falado muito com Deus sobre isso, de Senhor, como seria a minha vida, Pai? Como que eu posso ficar sem ganhar o meu sustento, sem trazer uma renda para minha casa? Eu acredito que todos estão preocupados com isso. A gente tem visto muitos suicídios, muitas pessoas desesperadas. E quando não se sabe a incerteza, isso é um pouco frustrante, sabe? Mas, olhando para a história de Ana, eu vejo uma mãe que não tinha filhos, que Deus lhe dá um, e ela cumpre com a sua promessa de entregá-lo, de ficar sem eles, sem saber que o Senhor lhe abençoaria com mais filhos. Isso é dependência. Isso é confiar que o Senhor tem o melhor para nós. E eu tenho aprendido a duras penas a confiar. Porque tudo eu quero fazer na força do meu braço. Tudo eu quero fazer porque eu penso assim, não, se eu posso fazer, por que eu vou ficar pedindo para Deus? Essa é a minha parte, eu que tenho que fazer isso. Por que eu vou ficar pedindo para Deus as coisas se eu posso fazer? Mas aí que tá. Você pode até fazer. Mas se você não depender, nada vai dar certo. Se não for da vontade de Deus, nada vai prosperar. E eu vou dizer pra vocês que eu tô cansada de não prosperar. Eu tô cansada de tentar e nada dá certo. Então eu falei pro Senhor, Senhor, eu quero depender de Ti. E o mais engraçado é que eu tenho orado como Ana, chorando, abatida, sem vontade de nada. E na palavra de Deus fala que o Senhor não despreza um coração quebrantado.
que Ele vê todas as nossas lágrimas. Então por que não? Por que não insistir? Por que não orar? E falar para Ele todos os dias: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu continuo dependendo de Ti. E, Senhor, eu não quero julgar antes de conhecer toda a história. Eu não quero, Pai, errar quando eu ouvir uma coisa e tomar partido sobre aquilo. Porque eu sempre digo que uma história tem 3 lados: a parte de um, a parte de outro e a verdade. Então não adianta você saber meia história e já ficar pensando assim como eu pensei olhando a história de Ana. É melhor que você conheça a história inteira, porque eu ia perder a oportunidade de ver a grandiosidade do Senhor. Eu ia perder a oportunidade de conhecer a bondade do Senhor. A bondade. Então eu espero que você também dê a oportunidade de conhecer aquele a quem a gente sempre busca, a entender o coração de Deus. Todas as vezes que a gente é testado, a gente se abate, a gente murmura, mas a gente se esquece que toda vez quando tudo tá muito, muito, muito ruim, de repente melhora, melhora, melhora. Da mesma forma que quando tá bom, você fica: ai meu Deus, não é possível, vai acontecer alguma coisa. Porque tá tudo tão bom, tá tudo dando tão certo. Não existe luta sem vitória. E não existe vitória sem luta. Louco isso, né? Não dá pra ser 100% feliz. O Senhor disse: no mundo teríamos aflições. Mas que Ele tinha vencido o mundo. Ele já venceu. Nós somos filhos e herdeiros. Mas assim como o pai que somos, eu sou mãe e eu quero a obediência dos meus filhos. O Senhor também quer a nós. O Senhor também quer. E aí? Quantas vezes mais você vai espernear? Quantas vezes mais você vai reclamar? Quantas vezes mais você vai ser rebelde? O Senhor está nos convidando a ser obedientes. Não é fácil, mas é possível. Ele te ama, Ele me ama. E assim como houve para Ana uma bênção, haverá para nós, se formos obedientes como ela. História linda, e tá na Bíblia.
E eu me pegava dizendo que não conseguia entender. Então, se você também não consegue abrir a Bíblia e ler um livro e entender, peça ao Senhor que lhe dê olhos espirituais, que Ele abra seus olhos para que você possa entender a sua palavra, para que você possa tirar o ensinamento de tudo isso que você está lendo. Tem histórias maravilhosas lá para te ensinar e para te ajudar. Deus te abençoe.